turminha da 155, tudo bem com vocês? Turminha, eu falei com vocês que eu ia voltar agora com as principais cirurgias, né? Então nós vamos ver algumas cirurgias, eu já expliquei para vocês no pré-operatório e pós-operatório, deixei o conteúdo aí para vocês desenvolverem, para vocês lerem, tá bom? E aí agora eu vou voltar com algumas cirurgias, durante essa semana nós vamos estudar várias cirurgias, tá bom? Agora nós vamos falar de cirurgias neurológicas, que são... eu vou começar aqui com craniotomia. Eu vou ler e aí eu explico para vocês e depois o conteúdo eu vou estar colocando lá na plataforma, conteúdo teórico, tudo bem? O termo significa abertura no crânio. Então, o que é craniotomia? Abertura no crânio, ou seja, uma intervenção cirúrgica feita para acessar as estruturas intracranianas. A calota craniana pode ser serrada ou perfurada. Nesse caso, são realizadas pequenas aberturas circulares com uma broca manual ou com um craniotomo, um instrumento que permite a conexão da broca. Para a perfusão óssea, essas aberturas são denominadas orifícios de Treitner. São utilizados, por exemplo, para remoção do coágulos, introdução de catéter ou introdução no ventrículo, né? Introdução de catéter no ventrículo, com a finalidade de medir a pressão intracraniana, PIC, ou derivação licórica ou ventricular. Então, o que é uma craniotomia? O que eu quero que vocês saibam? Craniotomia é uma abertura no crânio. Essa abertura, ela pode ser uma abertura ou uma perfuração. Craniotomia é uma abertura ou uma perfuração no crânio, que pode ser realizada através de uma broca. Então, é uma broca mesmo, igual vocês veem né, na parede, só que é uma broca específica para a cirurgia neurológica. Então, ele vai serrar o cérebro, a parte da calota intracraniana, só a parte da calota, ou ele vai perfurar essa calota. Depende da indicação cirúrgica. Para o quê? Para drenagem, para alcançar algum ventrículo, para ter uma drenagem, para ter também um controle ali da pressão intracraniana. Então, às vezes o paciente tem um coágulo, precisa serrar, abrir a calota intracraniana para retirar esse coágulo, né? Ou para abrir, para drenar um hematoma. Aí ele pode perfurar, depende da conduta cirúrgica, tá? Da conduta que tem que ser tomada. Então, craniotomia, ela é uma abertura no crânio ou uma perfuração no crânio. Muito bem. Quais são as indicações para esse tipo de cirurgia? Então, agora a gente vai trabalhar com cirurgia, o que é a cirurgia, as indicações, a assistência de enfermagem e a complicação da cirurgia. É isso que a gente vai trabalhar, ok? Então, quais são as indicações para o paciente realizar uma craniotomia? Ele pode ser uma ressecção de aneurisma. Então, o paciente tem um aneurisma lá e vai retirar esse aneurisma. Então, para fazer isso, o paciente tem que passar por um procedimento de craniotomia, que é serrar a calota craniana ou perfurar a calota craniana. Traumatismo craniocefálico. Então, o paciente tem um traumatismo craniocefálico. Ali tem um hematoma por causa da pancada que foi. O que é traumatismo craniocefálico? Lembra que a gente estudou? Então, é uma indicação de uma craniotomia. Alívio do pique. Então, o paciente está com uma pressão no líquido, né? No líquido encefalorraquidiano, um aumento, e tem que aliviar isso. Então, ele passa lá um catéterzinho de pique. Tumor intracraniano, abscessos e hematomas intracraniano, tratamento por acidente vascular encefálico. Então, o paciente também, se tiver um tratamento, tiver um acidente vascular encefálico, principalmente hemorrágico, ele pode passar por um procedimento de craniotomia. Tá bem claro? Qual que é a assistência de enfermagem? Então, vamos para a assistência de enfermagem? A assistência de enfermagem, ela vai ter dois processos, que é o pré-operatório e o pós-operatório. Então, a assistência de enfermagem que eu vou falar para vocês agora é a assistência de enfermagem no pré-operatório, ok? Então, assistência de enfermagem no pré-operatório de craniotomia. Primeiro, explicar os procedimentos pré-operatórios, esclarecendo as principais dúvidas do paciente. Número 2, administrar medicamento anticonvulsivantes, conforme prescrição médica, para reduzir o risco de convulsões no pós-operatório.
tá bom? Realizar também medicações prescritas pelo médico. 3. Restringir ações hídricas e alimentar. Então, tem que ver lá a prescrição do jejum, que horas que é para iniciar esse jejum. Todo pré-operatório tem jejum. E que horas que eu vou iniciar esse jejum? Porque às vezes o paciente precisa de 8, 10 ou 12 horas de jejum. Depende da conduta médica. Realizar tricotomia no centro cirúrgico. Então, quando o paciente chega no centro cirúrgico, eu realizo a tricotomia no local da cirurgia, ok? Onde vai ser operado isso, tá? Antigamente rapava toda a cabeça, só que isso também pode causar infecção, porque fica exposto. Quando você faz uma tricotomia, que é a raspagem de pelos, vai ter algumas partezinhas que vai sangrar, né? Quem faz tricotomia depila os braços, a barba, sabe que a gente às vezes fere a derme, né? Fere aquela pelezinha ali. E aqueles pontos que ficam abertos, eles podem entrar uma bactéria ali, proporcionando uma infecção para o paciente que não tem nada a ver com a cirurgia. Por isso que hoje em dia as tricotomias são feitas no centro cirúrgico, no ato da cirurgia e somente no local que vai ser cortado, tá bom? Por isso que no caso da craniotomia é lá dentro mesmo que o médico vai apontar, eu quero que faça a tricotomia aqui, tá bom? Realizar passagem de sonda vesical de demora. Passagem de sonda vesical de demora é passado pelo enfermeiro e a critério médico. Então o médico vai falar, geralmente é passado na sala da cirurgia, na hora da cirurgia é que vai passar a sonda. Você só tem que preparar o material da sondagem, ok? 6. Executar controle rígido de sinais vitais. Então, vou ter que verificar pressão, frequência cardíaca, temperatura, deixar o gráfico tudo certinho lá do paciente. Manter o paciente em posição de Fowler para reduzir o pique, tá? Reduzir a pressão intracraniana. Pronto. Agora, nós terminamos aqui os cuidados pré-operatórios. Nós vamos para o cuidado pós-operatório. Pré-operatório, antes da cirurgia, pós-operatório, depois da cirurgia, beleza? Quais são os cuidados pós-operatório com craniotomia, que é o que a gente está falando, ok? Então, os cuidados pós-operatório. 1. Monitorar os sinais vitais e o nível de consciência do paciente. 2. Controlar a glicemia do paciente. 3. Observar e anotar as convulsões que o paciente pode ter. 4. Verificar o equilíbrio hidroeletrolítico, que é o débito urinário e os líquidos intravenosos que o paciente vai tomar. 5. Manter a elevação da cabeceira em 30 graus para deixar a cabeceira lateralizada e diminuir o edema cerebral, conforme prescrição médica, tá bom? 6. Medir pressão venosa central. Se o paciente estiver na UTI, não é o caso para você ter auxiliar de enfermagem, o paciente vai estar na unidade. Se esse paciente precisar desse tipo de monitorização, ele vai ser encaminhado para a UTI. Geralmente, pessoal, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Quando o paciente faz um pós-operatório de craniotomia, ele vai para a UTI as primeiras 24 horas, tá bom? Mas eu tenho que passar para vocês que pode ocorrer dele vir para a unidade de clínica cirúrgica. Então, você tem que ter algum conhecimento. Mas procedimentos mais invasivos vai ser realizado pelo técnico de enfermagem lá na UTI, nas primeiras 24 horas do pós-operatório. 7. Promover o alívio da dor. 8. Verificar curativos e sinais de infecção. 9. Aplicar a escala de Glasgow enfermeiro. 11. Prevenir as úlceras de decúbito por pressão. Então, se precisar movimentar esse paciente, eu vou estar movimentando. 12. Dar suporte nutricional. Eu tenho que me atentar à dieta que esse paciente vai receber. Qual que é a dieta que o médico prescreveu? Quando que eu vou iniciar a dieta para ele? Às vezes uma dietinha assistida, líquida. O paciente, quando retorna do centro cirúrgico, nunca ele retorna comendo uma feijoada. Ele nunca vai comer uma feijoada no hospital, né? Vamos corrigir? Ele não retorna comendo uma dieta geral. Ele geralmente retorna tomando líquido, né? Inicia-se com dieta líquida, depois uma dieta leve. Aí isso também é critério médico. Mas dificilmente o paciente retorna e já começa com uma dieta geral. A não ser que for uma pequena cirurgia, uma retirada de verruga, uma coisinha básica aí, uma plástica, levantamento de cílios, né? Aí de pálpebra,
Mas assim, uma grande cirurgia, o paciente volta a comer devagar, porque ele ficou muito tempo de jejum, ele teve uma perda corpórea ali, um líquido muito grande, sangue, então o paciente ele volta muito fraco e aí ele tem que voltar com a alimentação gradativamente. A enfermagem tem que estar alerta a isso. 13. Manter as vias aéreas permeáveis, então a gente tem que perceber se o paciente está respirando bem, como que está sendo esse retorno da anestesia. Lembrando que o paciente ele passa pela RPA, ok? E passando por essa RPA, ele vai ter todo o monitoramento do pós-anestésico, mas ainda ele chega na unidade de clínica médica ainda com um pouco de efeito de anestesia, sim. Ele ainda chega um pouco sonolento e isso tem que ser terminado por a gente, que é a monitorização, tá? Elevar as grades da cama, nos pacientes inconscientes, fazer limpeza ocular com soro, né, e colocar um tampão nos olhos, tá bom? No caso o paciente estiver inconsciente. Quais são as complicações de uma craniotomia? As complicações podem ser meningite, que são infecções através de meningite, né? Pode ser trombose venosa profunda e convulsões. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Quando tem um corte, nós temos ali o aumento das plaquetas de coagulação naquele lugar para aquele corte cicatrizar, para aquele corte ter uma unção da pele, uma junção, né, muscular ali, e ali vai ter uma cicatrização. Então aumenta-se fagocitose no local, que são células de defesa, e aumenta plaquetas também no local para coagular, que são formas de coagulação para ter a cicatrização. Então, significa que um paciente que passa por um centro cirúrgico, que passa por um procedimento cirúrgico, aumenta muito essas células no organismo dele. Então, as células que são as plaquetas, elas vão trabalhar muito mais ali para ter uma coagulação no local, aumenta o processo de coagulação para que tenha uma cicatrização logo. Só que não pode esquecer que esse aumento é na circulação toda. Então, é muito comum vocês ver paciente pós-cirúrgico tomando anticoagulante para evitar que tenha algum coágulo na sua parte vascular, porque aumentou o processo dessas células para que tenha uma cicatrização, ok? Então, é comum acontecer do paciente usar meia elástica também, né? Às vezes você vê o paciente foi para uma cirurgia cardíaca e volta com meia elástica, mas o que tá com essa meia elástica? Por isso que eu explico para os meus alunos, porque eu quero que vocês tenham um entendimento, né? E se vocês tiverem dúvida no local, busquem um entendimento. A gente sempre vai buscando cada vez mais e vai acarretando para o nosso conhecimento e nossa formação profissional, tá bom? Então, é indicado que os pacientes pós-cirúrgico, essa indicação vai ser a nível médico, que o paciente tome anticoagulante e alguns pacientes usem até a meia elástica devido ao aumento do processo dessas células para aumento da coagulação no sangue, para que o paciente tenha uma cicatrização, ok? Então, nós terminamos aí com as complicações de craniotomia e depois eu retorno com vocês com outra cirurgia.